Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso desafio de leitura. No nosso dia 29, e nós prosseguimos a leitura da Ilíada, e Canto 2. Levamos 9 dias para ler 22 páginas, cerca de 11% de aproveitamento da leitura por dia de leitura. E esse Canto 2, eu comecei, como eu poderia dizer? Eu dei um título para ele. Os, os cantos da Ilíada não são intitulados. Então, eu titulei, eu dei um título para o segundo canto de A Miragem de Agamenon. Canto 2, composto de 776 versos. E vamos voltar aqui, né? Nós estamos lendo essa edição da editora Príncipes do ano de 2020. E no vídeo anterior, sobre o canto 1, eu cometi um pequeno engano. Eu, eu citei lá sem consultar que a edição devia ser de 1930 e eu errei. Errei feio e errei rude. Essa edição, eu fui pesquisar, eu encontrei uma cópia da edição original da tradução do Odorico Mendes, que é essa capa que está aparecendo aí. E é uma edição do ano de 1874. E, como eu tinha uma ideia, conforme eu comentei no vídeo passado, realmente foi uma edição publicada póstumamente ao autor, ao tradutor. E essa é a correção que eu gostaria de fazer. A edição ela é bem mais antiga do que eu imaginava. Mas vamos ao que interessa, vamos ao canto 2. Bem, eu também fiz uma divisão aqui para facilitar o nosso entendimento. Vou fazer um breve resumo desse canto 2, intitulado por mim A Miragem de Agamenon. A miragem em referência àquelas imagens que a pessoa enxerga no deserto que não condiz com a realidade. E é exatamente isso que acontece nesse canto 2. Primeiramente, nós temos aí o desígnio de Jove e o sonho maléfico. Jove, como vocês já devem saber, que eu comentei no vídeo anterior, é Zeus, que na tradução do Dorico Mendes é chamado de Jove, de Júpiter, mas com muita frequência é chamado de Jove. Então, Jove, o pai dos deuses, passa a noite acordado, maquinando, pensando numa forma de honrar Aquiles e de punir os gregos. Então, ele resolve enviar um sonho maléfico. E ele o envia a Agamenon com uma ordem específica: anunciar que esse, Agamenon, arme os gregos e expugne a cidade de Troia, invada a cidade. No sonho, vai ser, vai ser dito ao Agamenon que Juno está intercedendo por ele. Todo o céu, todo o Olimpo concorda e ameaçam a ruína de Troia. Esse é o sonho que Agamenon tem. Mas ele é um sonho enganador. Essa é a forma que Zeus encontra de honrar Aquiles e punir os gregos. Ou seja, Zeus está mandando o exército grego para a derrota. A segunda parte é a visita do sonho
o sonho disfarçado, assume a aparência do sábio Nestor, a quem Agamenon muito venera, chega na tenda do Atrida. Atrida, como já comentado, é o filho de Atreu, que aqui se refere a Agamenon, mas também é a referência a Menelau. Agamenon e Menelau são irmãos. Então o sonho ordena a Agamenon que se arme e arme seu exército e assalte a cidade. Repete que no céu ele tem o apoio de Juno, que ameaça Troia. Juno, como vocês sabem, é Hera. O, o rei acorda com essa visão, se veste e punha o seu cetro real e convoca os seus príncipes. Terceira parte, o conselho e a proposta de teste. Agamemnon relata a visão divina que parecia Nestor e o recado de jovem para atacar. Ele então propõe um meio de testar a gente. Aqui na tradução do Dorico Mendes é usado exatamente esse termo, testar a gente, que significa testar o exército. Ele se refere muitas vezes a gente como sinônimo de exército. No caso, não inclui os, os subordinados, ele se refere ao exército, à soldadesca. Ele intimará que fujam das naus, e os outros príncipes devem persuadir o contrário. Ou seja, ele está fazendo um teste, ele vai falar, não, ele está falando aqui para os generais dele, não vai dar certo, vamos embora daqui. E a função dos chefes é persuadir do contrário os seus exércitos. Nestor confirma a importância do testemunho do chefe do exército e aconselha que a gente se arme, ou seja, que o exército se arme. Quarta parte, o tumulto da Assembleia e o teste de Agamenon. A multidão de graios se reúne na vasta praia, emergindo das naus e tendas, tal como nações de abelhas. Agamenon se levanta, apoiado no cetro paterno, lamenta o suposto engano de Júpiter, que o fez lutar por 9 anos. Aqui, pela primeira vez, é dito quanto tempo já se passou desde o início da guerra. São 9 anos. E declara como parte de seu teste que é forçoso desistir da empresa, voltar ao ninho pátrio, pois não podem conquistar a ilha soberba. Ou seja, o que ele relata é que ele teve um sonho que é o contrário do que ele sonhou realmente. Ele relata que Zeus mandou um sonho para ele, dizendo que ele não tinha condição de vencer essa guerra e que é melhor voltar para casa. Isso é o que ele fala para o exército, mas antes ele já concordou com os generais dele, com os príncipes, que ele faria isso, ele iria testar a moral do exército para ver se eles queriam guerrear mesmo. E a esperança era que o exército se rechaçasse essa ideia. E na quinta parte nós temos a fuga apavorada e a intervenção de Juno. O discurso de Agamemnon comove os corações dos soldados que se atiram às naus com grande celeuma, ansiosos pela volta. Eles começam a limpar os barcos e lançá-los ao mar. Juno intervém, irada, enviando Palas Minerva para deter os Dânaos. Os Dânaos é sinônimo de gregos. E coibir que desçam ao mar, pois seria um triunfo para Príamo abandonar Helena. Sexta parte, Ulisses contém a multidão. Minerva desce e encontra o sisudo Ulisses imerso em dor,
Ela o instrui a revistar o exército e a coibir os homens de fugir. Ulisses pega o cetro de Agamemnon e percorre as naus. Ele usa brandas vozes com os reis e magnatas, sugerindo que o Atrida estava apenas testando os gregos. Bem, aqui é um caso interessante. Quando Agamemnon diz que é hora de voltar, que ele teve um sonho mandado por Júpiter, que eles não tinham condições de ganhar e esperava que os soldados rechaçassem essa ideia, na verdade o que acontece é o contrário. Os soldados já estavam cansados daquilo tudo e se dirigem como uma multidão descontrolada para dentro dos navios, querendo rever suas famílias e sair daquela confusão, aqueles 9 anos que eles já estão fora da terra deles, longe das famílias. E a coisa assume uma proporção de tal tamanho que na narrativa da Ilíada, Homero compara essa multidão, essa movimentação das tropas ansiosos por voltar para casa como eventos da natureza. Ele compara como se fossem vários ventos se debatendo entre si e formando tipos de tornados, agitando o mar. É como se fosse uma força da natureza que não tem controle. Era tal o movimento dos gregos. E o Ulisses, considerado pela sua sagacidade, ele fica paralisado. Quando Hera vê aquilo ali, ela, ela percebe que está por um fio da guerra acabar e ela não tem interesse que a guerra acabe. Ela quer punir o- os troianos por ela ter perdido o concurso de beleza. Isso não é revelado aqui na obra. Nós sabemos com base em outras fontes que houve um concurso de beleza entre as deusas, que é o episódio do pomo da discórdia, em que a deusa Discórdia deixa uma maçã escrita apenas para a mais bela. E quem é que é o encarregado de dizer quem é a mais bela? A deusa Minerva, a deusa Juno e a deusa Vênus, elas, cada uma se acha a mais bela. E o mortal, o filho do rei Príamo, ele é encarregado de decidir isso, e ele decide por Vênus. Vênus era a mais bela. Nisso, ele traz para ele toda a ira das outras duas deusas que, como assim eu não sou a mais bela? E é isso que causa a guerra de Troia. E nesse episódio que tá aquela loucura toda, o exército querendo voltar, Ulisses é uma coisa tão grande, de tais proporções que Ulisses fica paralisado. Ele é tirado de sua paralisia por intervenção da própria deusa Minerva, a deusa Atena. É chamado de Minerva na tradução do Dorico Mendes. Então Atena desce dos céus, orientada por Hera, para tirar Ulisses da paralisia e fazer alguma coisa para que a batalha não acabe ali. A sexta parte, Ulisses contém a multidão. Minerva desce e encontra Ulisses sisudo, imerso em dor. Na sétima parte, temos aqui um episódio interessante que é a punição de Tersites. Tersites é um soldado raso que está falando, ridicularizando Agamemnon. E, e Ulisses encontra ele fazendo isso, soltando esses desaforos, e o pune severamente. Ao encontrar o plebeu vociferando, Ulisses o repreende, chama-o de Ignávio, de Nécio, e usa o cetro de Agamemnon para golpeá-lo. O povo se reúne novamente, mas Tersites continua a injuriar Agamemnon, acusando de cobiça. Ulisses o confronta, ameaça-o e o fustiga, lhe dá um golpe nas costas com o cetro. Tersites chora, os soldados riem, louvando o feito de Ulisses.
Na oitava parte, nós temos o lembrete da profecia de Calcas. Quando a guerra começou, teve um episódio lá que suscitou a leitura do adivinho Calcos como uma profecia. Com o silêncio restabelecido, Ulisses discursa. Ele critica a impaciência do povo e os adverte que é torpe voltarem de mãos vazias. Ele os incita à constância e lembra da predição de Calcas em Aulis, o prodígio da serpente que devorou 8 avezinhas e a mãe, 9 no total. Calcas vaticinou, fez uma previsão de que, apesar de tardo o evento, o nono ano seria de luta e Troia cairia no 10º. Os aqueus o aclamaram. A nona parte é o conselho de Nestor e a ordem de batalha. Nestor condena a falta de fé e aconselha Agamemnon. Nisso daqui, esse episódio aqui, quando Ulisses discursa para o exército, lembrem daquele episódio em que Calcas previu que a batalha duraria 10 anos. Ele está discursando dos exércitos na praia lá, já a moral do exército já restabelecida, já desistiram de fugir. E em seguida, o sábio Nestor também discursa. Ele condena a falta de fé e aconselha Agamenon a organizar a gente em tribos e cúrias, para que o valor de cada um seja distinguido. Agamenon concorda com o plano após lamentar sua contenda com Aquiles. Ordena que os graios comam e se preparem para a guerra, ameaçando os que tentam fugir. Ou seja, Agamenon faz um segundo discurso. Não, eu sei que tive um sonho que vamos perder, mas nós vamos lutar assim mesmo. E ameaça quem pretender fugir da guerra. A 10ª parte são os sacrifícios e a mobilização aqueia. Os argivos acendem lume, ou seja, fogueiras, preparam refeições, fazem oferendas aos deuses. Agamemnon sacrifica um ping touro quinquene. Essas são as palavras na tradução do Odorico Mendes. Um ping touro quinquene. A Jove é feito esse sacrifício. Um ping quer dizer que é um touro gordo, que quando a carne é assada, a gordura pinga. Quinquene quer dizer que é um touro jovem adulto, forte, de 5 anos, quinquene. Convidando os chefes mais notáveis, Nestor, Idomeneu, os Ajaxes, Diomedes, Ulisses e Menelau. Agamemnon reza pela destruição de Troia, e pela morte de Heitor. Jove aceita, mas aumenta o esforço. Após o banquete, Nestor insiste na urgência da mobilização e os arautos apregoam o assalto. E a deusa Palas, vibrando a égide, apressa os aquivos, que se movem em grande número, brilhando em bronze. A 11ª parte é o conhecido catálogo das naus. Eu tive pesquisando em outros lugares, outras fontes. Muitos leitores de Homero consideram essa parte do catálogo das naus maçante, mas eu diria que é uma parte bem interessante. É aqui onde vai ser trazida várias informações importantes que parecem chatas, parece meramente uma descrição de nome dos heróis ali daquela guerra e dos seus lugares de origem e a quantidade de exércitos, mas alguns pontos são elucidados aqui. O catálogo das naus, ele lista, é dito que lista os cabos, mas são os chefes, o número de naus, de forças que eles trazem, é detalhada as regiões de onde eles provêm, porque lembre-se que a Grécia não é um lugar homogêneo. São várias cidades-estado independentes,
é uma região formada por muitas ilhas e muitas regiões. Então nós temos aqui os beócios, os fossenses, os lócios. Nem todos os povos são designado quem é o líder deles, mas alguns sim. Os lócios, por exemplo, são comandados por Ajaxes. Bom dia. Os Abrantes, Atenas é comandada por Menesteu, Micenas por Diomedes e o próprio Agamenon, Esparta por Menelau, Pilos pelo sábio Nestor, Arcádia por Agapedor. E entre outros, nós temos aí, são mencionados outros heróis como Meges, Ulisses, Toas, Idomeneu, Tlepolemo de Rhodes, e também é mencionado o exército de Aquiles e seus mirmidões, que nesse catálogo das naus gregas é dito que Aquiles, por causa da fúria, está retirado com seus mirmidões da batalha. Na 12ª parte, nós temos a mobilização troiana. Aqui nós temos que, enquanto os gregos se preparam, Íris, que é a deusa do arco-íris, que é uma mensageira de Zeus, ela desce de forma ligeira para avisar os troianos. Ela assume a aparência de Polite, que é um dos irmãos de Heitor, filho de Príamo, é chamado de Priameu. Esse epíteto também é usado para designar Heitor, como filho de Príamo. Ela desce, assume a aparência de Polites e adverte que os gregos, numerosos como folhas e areia, se aproximam da cidade. Heitor reconhece a deusa. Ele percebe que não é o irmão dele ali, é a deusa que assumiu a forma do irmão. E, e começa a preparação. Ele estava no meio de uma assembleia ali com os troianos e desfaz aquela assembleia e começa a preparar os exércitos. E aqui também é feito um catálogo das forças troianas, na 13ª parte. Os troianos se perfilam na planície em frente à Troia, e, e o Heitor passa em vistoria as tropas. E as tropas são enumeradas aqui. Os Dardânios, comandados por Enéas, o, aí tem outras tropas aqui. Troia tem apoio de vários povos ali das regiões vizinhas. São citados alguns líderes aqui, como Pândaro, Ásio, Acamas, Eufemo, Pereceme, Pilemeneu, Nastes, Fóssis, Ascânio. E esses heróis também, eles têm os epítetos com os quais eles são tratados, os patronímicos, aos que se referem a eles, demonstrando a importância não só deles, como da linhagem de que eles provêm. Feito esse resumo aqui de todo esse episódio do Canto 2, eu tenho algumas observações para fazer sobre esse canto, que, que eu prestei atenção e que eu achei interessante compartilhar aqui. A primeira observação é sobre Agamenon. Agamenon, até então, nós conhecemos, pela briga que ele teve com Aquiles e também pelas injúrias que são promovidas no canto 2 pelo soldado Tercites, que é punido por Odisseu. Nós temos aqui que ele tem uma série de defeitos. Ele é um líder, embora ele seja o líder maior
dos aqueus, nessa batalha, Agamenon é um líder muito defeituoso. Aquiles desce o sarrafo nele lá quando eles se desentendem lá. E, e durante as ofensas que o soldado raso tá proferindo lá na praia, Tercites, também muitos pontos são levantados. É dito que os defeitos de Agamenon é que ele é egoísta, avarento, covarde. Quem diz que ele é covarde é o próprio Aquiles, que diz que ele não se arma para ir junto com os soldados nas batalhas. Ele é injusto, é tirano, incompetente. Isso é o Tercites que fala que ele é um rei que não é muito bom, não, aí dizendo que depois de 9 anos, para o povo ir para casa assim, de mãos abanando. Ele é lascivo. Tercites ele sugere aqui que Agamenon fica. Ele se apraz nos prazeres da carne, ele é muito interessado. O Tercites aqui ele sugere que Agamenon é interessado tanto em mulheres quanto em homens, mas não é isso que faz de Agamenon o chefe desse exército. No epíteto com que ele é tratado aqui, o chefe de homens. Não. O que torna Agamenon o chefe desse exército é bem explicitado quando, durante o discurso que ele faz, o discurso enganoso na praia aos exércitos, chamando-os para voltar para casa, porque ele teria tido um sonho que dizia que eles não tinham chance contra a Troia. É narrado a aparência com que ele estava. E é descrito o cetro real que Agamemnon empunha, que é o símbolo do poder real. O cetro de Agamemnon é descrito nos versos 8:7 a 9:2. O seu cetro esculpiu Vulcano a Jove, e, ao de Argos matador, brindou com ele. E ao cavaleiro Pélope, Mercúrio, Atreu régio pastor, houve-o de herança. Depois coube a Tiestes, pecoroso, e a Agamemnon Tiestes o transmite. Ou seja, é um cetro que veio direto do deus Jove. Aquilo ali não é apenas um símbolo de poder real, é um símbolo de poder que vem dos deuses e que tem passado de geração a geração pelos, pelos antepassados de Agamemnon até chegar às mãos dele. O que significa que não é um rei qualquer, é um rei que está imbuído da autoridade divina e que vem de uma longa linhagem de reis. E na descrição do catálogo das naus, quando é descrita a força que Agamemnon trouxe para essa batalha, no verso 510, nós lemos: em forças, o maior e o mais possante. A força de Agamemnon simplesmente é a maior que tem entre todas as forças gregas presentes ali. E isso eu achei interessante. Ou seja, não são os defeitos de Agamemnon que o tornam chefe daquele exército. Agamemnon tem uma série de qualidades que o qualificam para ser o chefe de homens. Ressaltado tanto pela autoridade divina quanto pela linhagem de que ele procede. Eu vou falar brevemente aqui da linhagem. Eu tenho algumas notas aqui. Primeiramente, o cetro foi de Zeus, o Cronida, o Tonante. É a origem divina do cetro. Foi forjado
pelo deus Vulcano e é um símbolo de soberania. Em seguida, ele é passado a Hermes, para quem Zeus entregou após matar Argos. Hermes foi o portador original da autoridade divina. Hermes o deu a Pélope, que é um ancestral da linhagem de toda a linhagem do Peloponeso. Em seguida, Pélope passou o cetro para Atreu, que é o pai de Agamenon e Menelau. Atreu era o rei de Micenas, herdou o trono em meio a uma famosa e sangrenta disputa com seu irmão Tiestes. E quando Atreu morreu, ele deixou o cetro para o seu irmão Tiestes, com quem ele disputou o trono. Tiestes empunhou por um breve período, embora a história de como ele obteve de Atreu seja complexa e controversa nas lendas. A passagem homérica parece seguir uma sucessão mais direta. E, finalmente, Tiestes, por sua vez, entregou o cetro a Agamenon, seu sobrinho e filho de Atreu. É sob o domínio de Agamenon que o cetro é usado para comandar o vasto exército aqueu em Troia. Dessa forma, o cetro é mais do que um objeto. É um símbolo incorruptível que traça a autoridade de Agamenon por 5 gerações, até o próprio Zeus, legitimando seu comando sobre os reis aqueus. Achei interessantíssimo isso daí sobre o Agamenon, porque a narrativa ela, ela deixa a gente muito inclinado a perceber apenas os defeitos desse rei entre reis. E outra parte interessante que eu encontrei aqui é o que eu denominei de equivalência entre os exércitos. Na descrição, tanto no catálogo das naus, quanto na descrição do catálogo do exército troiano, muitos heróis são denominados, e denominados por seus patronímios, ressaltando a sua linhagem heróica. Eu destaquei dois, dois interessantes aqui. Do lado grego, nós encontramos no verso 574 e 580 a seguinte descrição de uma região. 9 outros forneceu dos ródios feros, entre Jaliço, Linde e a branquejante Camiro, tripartidos. Grande e forte, o hábil asteiro Tlepolemo, estirpe de Astioqueia e de Hércules, que a trouxe de Efírio e de Celês, cidades várias, tendo a alunos de Jove derruído. Ou seja, do lado grego, nós temos heróis tão grandes que descendem como Tlepolemo, que descende do próprio Hércules e, consequentemente, descende de Júpiter. É uma passagem que exalta a importância e a força do contingente de Rhodes, mas, sobretudo, do seu líder, o Tlepolemo, cuja força deriva diretamente de seu pai, o herói Hércules. A menção à ascendência divina e às conquistas de Hércules serve para justificar a posição de Tlepolemo como grande e poderoso líder na guerra. E do lado troiano, entre outros, nós temos nos versos 720 a 724 o seguinte: os Dardânios alenta o grande Enéas. A deusa Vênus, do mortal Anquises, teve-o no cume e deu. Com ele, Acamas e Arquíloco, Antenóridas, comandam, em hominígeno prélio examinados, que é uma referência à ascendência divina de Enéas,
para justificar sua posição de liderança. Essa posição é reforçada pela competência de, é, de seus, de seus co-comandantes, de seus generais imediatos, que é o Arquílogo e o Acamas, chamados aqui de examinados em hominígeno prélio, ou seja, são generais que foram testados em todos os tipos de batalhas. E Enéas, filho de Afrodite e do mortal Anquises, é o chefe desse tipo de general. Então, a presença de dois heróis de tamanha estirpe e poder, de lados opostos, é uma forma que Homero usa para justificar a longa duração e a dificuldade que é concluir essa guerra, ao mesmo tempo em que deixa implícita que não é uma guerra que possa ser resolvida apenas com poderio militar. É uma guerra que vai necessitar da intervenção da intervenção dos deuses para ter algum desfecho, se é que vai ter um desfecho. Embora nós saibamos de antemão qual é o desfecho, porque é uma história que é uma narrativa que já circula na nossa sociedade há quase 3.000 anos. Então eu não estaria dando nenhum spoiler se eu dissesse qual é o desfecho dessa guerra. Mas vamos ficar por aqui que o canto 2 se encerra dessa forma. Obrigado e até a próxima.